Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Sexta-feira, 26 de junho, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Destaques desta edição. Bolsonaro anuncia mais 3 parcelas do auxílio emergencial. Carlos Alberto Decotelli é o novo ministro da Educação. Prefeito de São José dos Campos determina fechamento do comércio não essencial no fim de semana. RM Vale ultrapassa a marca de 6.000 casos de Covid-19. E sexta-feira tem Fotos da Semana com Lucas Lacaz Ruiz. Essas e mais notícias já já. Nove horas e 36 minutos, o Abre Aspas desta sexta-feira está no ar. Comigo, Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia a você que acompanha a gente aí de casa. Só relembrando que a gente está ao vivo e a sua participação aqui no Jornal Abre Aspas é muito importante. Assim como já fez aqui, vou ler os comentários. Valderi Teixeira, Ana Souza e Eugênia Minicucci, que todo mundo mandando um bom dia pra gente. Ótimo dia para vocês também que nos acompanham aí de casa. Muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos. Vamos às notícias. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que haverá prorrogação do auxílio emergencial por mais 3 meses. O benefício será reduzido gradualmente e deve ter parcelas de R$ 500, R$ 400 e R$ 300. Depois, o pagamento da assistência a trabalhadores informais seria encerrado. Acompanhe o vídeo. Nós vamos... Não está definido, os números estão definidos ainda. Não estão definidos, mas o senhor já vai decidiu prorrogar por mais 2 meses, tá certo? Um auxílio emergencial que vai partir para uma adequação. Tá? Não é... Então serão, com toda certeza, R$ 1.200 em 3 parcelas. Basicamente deve ser dessa maneira, né? Deve ser, estamos estudando, R$ 500, R$ 400 e R$ 300 que vão para fazer então em 2 meses. É uma ideia muito boa, presidente, porque estávamos em 600, o auxílio. E à medida que a economia começa a se recuperar e começa a andar novamente, as pessoas então vão devagar se habituando, né? Era 600, cai para 500, 400, foi a sua ideia. Então, O senhor deu uma ideia espetacular. é o pessoal do Bolsa Família, que ganha em média 200, quando passar para 500, está ganhando mais 1,5 Bolsa Família. Isso. Quando passar para 400, que vale 2 Bolsa Família. Quando passar para 300, uma Bolsa Família e meia. Isso. Tá certo? Então essa que é a ideia e é exatamente atender os desassistidos. Agora a economia, a gente espera que volte a funcionar. Pois é, a medida tem sido discutida internamente no governo, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, vinha trabalhando por valores inferiores aos divulgados por Bolsonaro. O motivo da resistência é o elevado custo do auxílio. A prorrogação, no formato apresentado pelo presidente, pode gerar um impacto negativo de até 100 bilhões de reais aos cofres públicos. Pois é, só ressaltando aí que o governo já gastou com essas primeiras 2 parcelas pagas 88 bilhões de reais com o auxílio emergencial. Vamos ver então oficialmente, né, como é que vai ser esse novo pagamento, sendo que a 3ª parcela já deve estar começando, já o Glauco vai falar disso, e vamos ver como é que serão as próximas mais 3 parcelas aí, porque agora falta o decreto oficial, né? Essa medida e os valores aí acabam evidenciando, junto com tudo que essa pandemia trouxe de falhas no nosso país, no nosso governo, todos eles, não é esse daqui não, é a incapacidade do Brasil de gerenciar uma crise do tamanho da pandemia. Os famosos fundos emergenciais, na grande maioria, existem ficticiamente. O Brasil passa por um momento terrível no que diz respeito à economia, não vamos nos iludir. Esse auxílio vai comprometer, sim, demais o orçamento público e, com certeza, ou melhor, a única certeza que nós temos é que nós vamos pagar cada centavo da inoperância do nosso país em prever a possibilidade de que existam crises
em que nós deveríamos ter um fundo para isso daí. Isso só evidencia a falha total no nosso sistema de governo. Uma pena. O governo divulgou na noite de ontem, em edição extra no Diário Oficial da União, o calendário de pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. A partir deste sábado, dia 4 e até 4 de julho, o dinheiro será depositado nas contas da poupança social digital para pagamento de contas, boletos e compras por meio do cartão de débito digital. Para quem vai fazer saque em dinheiro, os pagamentos começam em 18 de julho e vão até 19 de setembro. O calendário segue o mês de nascimento do beneficiário. Pois é, então para quem nasceu em fevereiro e janeiro, né, janeiro e fevereiro, o saque digital começa no dia 27 de junho, esse sábado. Não adianta aí essas pessoas irem até a agência, como o Glauco bem falou aqui, e tentar sacar o dinheiro que não vão conseguir, apenas saque digital. Glauco, temos participações aqui, o pessoal mandando mensagem aqui pra gente. Eulália Ferreira Teixeira mandando bom dia, assim como a Simone Vilas Boas, que manda bom dia e fala que está otimista. Obrigado, Simone. Mais comentários aqui, só um segundo. O Diego Santana mandando muito bom dia. Vicente Castilho mandando bom dia pra gente. E a Ana Souza aqui comentando sobre esse auxílio emergencial, falando que daqui a pouco eles devem voltar atrás, que é uma incompetência na gerência. Muito obrigado pelas participações e continuem dando suas opiniões aqui pra gente. Obrigado, sempre muito bom e especial tê-los conosco. O ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Carlos Alberto Decotelli, foi anunciado como o novo ministro da Educação. Decotelli é o oficial da reserva da Marinha e vai suceder Abraham Weintraub. Ele será o terceiro ministro da pasta ao longo do governo Bolsonaro. Ao anunciar sua escolha, o presidente disse que o novo ministro é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Em entrevista à CNN Brasil, Decotelli disse que foi pego de surpresa com a escolha de seu nome. A expectativa do Planalto é que ele distensione as relações do MEC com o Congresso e o Judiciário. Entre suas missões estão a realização do Enem e a reabertura das escolas fechadas com a pandemia. O tema tem sido uma prioridade de Bolsonaro. Pois é, a gente sabe que a educação brasileira há anos aí não tem excelência no que se diz, principalmente ao ensino básico, né? Mas enfim, essa missão do ministro, pelo visto, vai ficar em segundo plano, porque ele já chega tendo que assumir uma crise, a crise do Enem, a crise da pandemia do coronavírus, quando irão ser reabertas as escolas, quando vai de fato acontecer o Enem, ele já entra com esse pepino aí no colo. E Glauco, ele falou ontem em essa entrevista da CNN Brasil, que o sistema educacional brasileiro é naufragado e que defende a criação de sistemas de ensino propícios ao êxito. Obviamente, como ele ainda nem tinha assumido, ainda nem teve a cerimônia, ele ainda está usando frases genéricas, né? Ainda não está falando o que de fato irá fazer, isso ele deve falar depois que assumir algumas semanas aí no cargo. Enfim, o que a gente espera é que pelo menos de início, né, ele resolva essa questão da pandemia e principalmente do Enem. Boa sorte ao novo ministro e principalmente boa sorte a todos nós. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de habeas corpus do senador Flávio Bolsonaro e concedeu a ele foro especial. Assim, o processo que investiga a prática de rachadinha no gabinete de Flávio sairá das mãos do juiz Flávio Itabaiana da 27ª Vara Criminal e irá para o órgão especial do Tribunal de Justiça. Itabaiana foi quem autorizou a quebra do sigilo fiscal e bancário do senador, além da prisão de Fabrício Queiroz. Essas medidas continuam a valer mesmo com a transferência do processo. Em nota, a defesa de Flávio Bolsonaro informou que insistirá junto ao órgão especial pela anulação de todas as decisões e provas obtidas desde o início das investigações.
Não cabe a nós aqui da imprensa dizer quem está errado ou certo, cabe à justiça e à polícia julgar e apurar os fatos. Mas é impressionante como o discurso mudou de 2018 para cá, né? De 2018 para cá, a família Bolsonaro, principalmente o senador Flávio Bolsonaro, tinham vários vídeos em redes sociais que diziam que quem pede foro privilegiado ou foro especial é bandido. Então o discurso mudou de 2 anos para cá e vamos acompanhar a sequência dessas investigações. O foro privilegiado por si só é mais uma medida arcaica, de um sistema arcaico. Nós vamos ter que conviver com isso, creio, muito mais tempo ainda. O ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal foi eleito para a presidência da Corte pelos próximos 2 anos. A eleição é feita entre os próprios ministros do tribunal. A escolha, que geralmente ocorre em agosto, foi adiantada em razão da pandemia. Fux foi eleito com 10 votos favoráveis. Ele assume em 10 de setembro no lugar do ministro Dias Toffoli. As eleições no Supremo são protocolares. O STF adota para a sucessão de seus presidentes um sistema de rodízio baseado no critério de antiguidade. É eleito o ministro mais antigo que ainda não presidiu o STF. A ministra Rosa Weber foi eleita vice-presidente do Supremo para o próximo biênio. Pois é, o próximo presidente do Supremo, né, tem um grande enfrentamento aí pela frente após setembro. Setembro que é esperado o mês aí que essa curva de crescimento da pandemia venha a cair, e ele tem grandes embates pela frente, seja com esse clima tenso entre os poderes, o executivo, legislativo e judiciário, ou seja ainda com os diversos julgamentos que o STF não realizou ainda. A gente sabe que tem mais de 20 mil processos aguardando julgamento no STF. Mais uma vez, boa sorte a todos nós brasileiros. O Brasil registrou 1.141 mortes causadas por coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Com isso, o total de óbitos no país subiu para 54.971. No mesmo período, o país informou 39.483 novos casos de infecção, elevando o total para 1.228.114. O levantamento da pasta também mostra 673.729 recuperados. Chama atenção aí também, Glauco, com os números na tela aí, o número de casos suspeitos como é elevado. Quase 500 mil casos suspeitos. A gente sabe que os casos muitas vezes não vêm a se confirmar, mas se 1/3 disso aí for confirmado, o número de casos confirmados sobe muito. Então vale ressaltar que a pandemia está longe de acabar, não acabou, e está vivendo aí o seu pico aqui no Brasil estas semanas e esse mês de junho, né? Talvez a sua condição mais perigosa. Cuidado, é imprescindível. Vamos a um rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Nove horas e 51 minutos, estamos de volta com abre aspas desta nublada sexta-feira. O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, anunciou ontem o fechamento de todo o comércio tido como não essencial aos fins de semana na cidade. A média de novos casos diários no Vale do Paraíba cresceu incríveis 174% desde o início da flexibilização das atividades econômicas. Segundo Felício, trata-se de uma ação educativa para lembrar a população que estamos em pandemia. Veja um trecho do vídeo divulgado pelo prefeito em suas redes sociais. E tenho visto que a cidade está esquecendo que está no meio de uma pandemia. Isso tem me preocupado muito. Então, o Comitê de Enfrentamento se reuniu ontem, é hora de tomarmos uma nova atitude. E com o objetivo, inclusive, educativo, de relembrar as pessoas que nós estamos no meio de uma pandemia, onde os cuidados todos devem acontecer. Hoje eu vou publicar um decreto fechando o comércio aos sábados. Lembrando, o calçadão e os shoppings já estavam fechados aos sábados e domingos.
Agora, nós vamos estender esse fechamento para todo o comércio não essencial aos sábados. Então, aqueles comércios que podiam abrir aos sábados, de acordo com o nosso último decreto, a partir desse sábado não poderão abrir mais. Pois é, e reiterando o que a gente vem falando direto aqui no Abre Aspas, concordamos com o senhor Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos, no que tange de que parece que a população esqueceu que nós estamos numa pandemia e principalmente que ela não acabou. Então, fica aqui ratificado que realmente, como a gente vem insistentemente repetindo aqui, eu, o Douglas e o próprio portal da SP Rio, a pandemia não acabou. Há de se ter muito cuidado agora, porque pode vir por aí talvez um momento mais perigoso. Fica aí. No decreto publicado ontem, a Prefeitura proíbe o funcionamento nos finais de semana e feriados de atividades econômicas como imobiliárias, concessionárias e lojas de veículos, escritórios em geral, comércios em geral, comércios localizados na rua 15 de novembro, rua 7 de setembro e em shopping centers. Glauco, podem continuar funcionando aí os considerados essenciais: farmácias, hospitais, clínicas, lavanderias, serviços de limpeza, hotéis, supermercados, padarias, postos de combustíveis e derivados, armazéns, oficinas de veículos, automotores, bancas de jornal, serviços de segurança privada e meios de comunicação, assim como aqui a SP Rio. Então vale ressaltar que o Glauco já falou aí os que são considerados não essenciais e principalmente atendam aí ao pedido do prefeito. A pandemia não acabou. Tem gente que parece que esqueceu que a gente está enfrentando uma pandemia. Pois é, muito triste isso. E Douglas, um fato que deve atenção a isso também. As novas regras já valem para este final de semana. Repetindo, estas novas regras da proibição já valem para este final de semana, tá bom? Também ontem o prefeito Felício Ramute enviou à Câmara dos Vereadores um projeto para suspender o prazo dos concursos públicos homologados pelo município durante a pandemia. A medida é semelhante à já adotada pelos governos federal e estadual. Segundo o Estatuto do Servidor, o prazo para a validade de concursos em São José é de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Pelo projeto, o prazo de validade dos concursos já homologados ficará suspenso a contar do dia 23 de março, quando foi reconhecido o estado de calamidade pública no município, até o término da vigência desse decreto. Inicialmente, o prazo é de 180 dias. Na proposta, Felício alegou que a mudança irá beneficiar a todos que prestaram os concursos e estão no aguardo e na expectativa de poderem ser contemplados com o seu chamamento. O projeto foi lido na sessão desta quinta-feira e passará por análise das comissões permanentes antes de ser votado em plenário. E com 1.500 novos casos nesta semana, a RM Vale ultrapassa a marca de 6.000 infectados pela Covid-19. No total, a região concentra 6.015 casos confirmados, além de 3.166 suspeitos e 222 mortes confirmadas. A cidade com o maior número de casos é São José dos Campos, com 2.561 diagnósticos positivos. Em seguida, vem São Sebastião com 518, Jacareí 509, Taubaté 501 e Caraguatatuba com 339. Somente Lagoinha e São José do Barreiro ainda não confirmaram casos na RM Vale. 4 cidades confirmaram novas mortes por coronavírus ontem. São José dos Campos teve mais 2 mortes e totaliza 86 óbitos. Caraguatatuba registrou mais 2 óbitos e tem um total de 27. Ubatuba teve mais 1 e acumula 8. São Sebastião,
confirmou uma nova e passa a contabilizar 9 óbitos. Os óbitos foram divulgados pelas secretarias de saúde dos municípios. Eles não constam nos balanços dos governos estadual e federal. Com alguns comentários aqui, o Douglas Xavier manda aqui bom dia pra gente, meu xará Douglas, obrigado. E a Simone Vilas Boas faz um comentário muito interessante. Infelizmente o prefeito pode fazer o fechamento, mas se a população, por consciência e não fazer cada um sua parte, não vai resolver nada. Isso é um fato que a gente vem falando aqui há vários dias. Se cada um tomar sua medida de proteção individual, como usar máscara e não reutilizá-la por mais de 4 horas, fazer a lavagem ou substituir a máscara, higienizar as mãos sempre que for entrar ou sair de um ambiente, evitar aglomerações, se for tossir aí, cobrir os braços, enfim, são medidas básicas e individuais que previnem demais a pandemia, né? Pois é, Simone, e todos que nos veem, concordamos em número, gênero e grau. É a hora de se tomar cuidado, é tudo que nós podemos falar. O resto é conscientização de cada um. A Unital Universidade de Taubaté dispensou funcionários e fechou a pró-reitoria após um servidor do Departamento de Obras e Manutenção morrer com suspeita de Covid-19. O servidor Luiz Alberto Nogueira é morador de Pindamonhangaba, onde estava internado e morreu na quarta-feira. Segundo a universidade, as medidas foram adotadas em caráter preventivo. Por nota, a Unital informou que lamenta a morte e que segue protocolos de acordo com as orientações da Vigilância Epidemiológica Municipal, que foi notificada. Junto com o fechamento imediato da pró-reitoria e dispensa dos servidores que estavam em trabalho presencial, a instituição também vai fazer a testagem dos servidores que tiveram contato direto com o servidor que morreu. A Vigilância Epidemiológica de Taubaté informou que acompanha os procedimentos junto à Unital. Pois é, gente, a Unital também informou que vai fazer a desinfecção desses prédios, né? Mas é interessante que a gente vê que muitas empresas agora estão recuando quando a gente tem esse aumento de casos aqui no interior do estado. A gente sabe que já noticiou, inclusive esses dias, no começo da semana, que o interior de São Paulo é o novo epicentro da pandemia do coronavírus. O que significa que o interior está matando mais do que a capital. Então vamos ficar atentos, vamos tomar os cuidados antes que a tragédia aconteça, né? Pois é. E hoje é sexta-feira e toda sexta-feira tem o... Foto da Semana, Lucas Lacaz Ruiz. Pois é, durante essa semana a gente chegou a falar aí até bastante sobre a manifestação dos professores da rede pública, não é, Douglas? Exatamente, o Lucas Lacaz Ruiz esteve aí em um dos protestos dos professores, aconteceu mais de um. Os professores estão reivindicando principalmente o trabalho remoto. Eles querem trabalhar de casa, visto que as escolas municipais não estão recebendo alunos presencialmente ainda. A prefeitura, em nota, informou que está dando condições de trabalho aos professores na escola, dando materiais de proteção necessários, desinfectando os prédios, e alegou também que a internet e as impressões dos materiais seriam fundamentais nas escolas e não nas casas. Já o Sindicato dos Servidores Municipais informou a nós aqui da SP Rio que está havendo uma contaminação por parte dos professores indo até as escolas. Então a gente está acompanhando de perto, principalmente nosso repórter fotográfico Lucas Lacaz Ruiz. Não tem a menor dúvida, o Lucas sempre com um olhar muito preciso, muito metódico e também, claro, sempre muito artístico no que ele traz para a gente sempre. E a gente vê aí realmente, vamos ratificar, eu particularmente ratifico o que foi comentado ontem aqui no Abre Aspas, que toda reivindicação, claro, tem que ser feita, tem que ser embasada. Nós só esperamos realmente, todos esperam, creio eu, principalmente os professores, que isso não se torne um embate entre o poder público e sindicatos. É necessário que exista um acerto, uma conversa aí, para que a gente, no meio de uma pandemia, não acabe virando mais um fato de absoluta relevância
dentro dessa classe tão importante e também tão desprestigiada, que são os professores, que isso acabe numa novela política e mais um circo político aqui no planeta Brasil. A gente só espera isso, não é, Douglas? Exatamente. A Ana Souza até comentou aqui, bonitas fotos mesmo à noite. Então tá de parabéns aí o Lucas Lacais Suíça. Mais interações aqui, Glauco. A Ana Souza também comentou que passou no concurso da prefeitura, então boa sorte aí, Ana. Espero que seja chamada ainda esse ano. Luizão falando que lá em Cruzeiro está aumentando os casos de Covid-19. Não só em Cruzeiro, Luiz, infelizmente no Vale inteiro. Então a gente sempre ressalta, tomem cuidado e, se possível, aí, fique em casa e obrigatoriamente tome as medidas de proteção individual. Não tem dúvida, muito obrigado pela participação de todos vocês. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta o tempo e mais notícias para vocês. Fique com a gente. Dez horas mais 6 minutos e aqui dos altos da Cassiano Ricardo chegou a chuva. E parece que com ela vem o friozinho também. Vamos saber com ele como é que fica o tempo para hoje e para este final de semana. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A passagem de uma frente fria vai mudar as condições do tempo nessa sexta-feira aqui na nossa região. O dia será de céu nublado e com chances de chuva fraca a moderada a qualquer momento. As temperaturas entrarão em declínio acentuado. É possível que nós já tenhamos registrado a temperatura máxima ao longo da madrugada. De agora em diante é literalmente ladeira abaixo e as temperaturas ficarão abaixo dos 20 graus ao longo de todo o dia. Atenção para o final da noite e madrugada de sexta para sábado, porque podemos ter sim pancadas de chuvas mais intensas, inclusive acompanhadas de raios. O sábado será de chuva predominante e frio em todas as cidades aqui da região. As temperaturas não deverão passar dos 16 graus no Vale do Paraíba e no litoral, 15 em São Paulo e 11 na Serra da Mantiqueira. Essas condições devem permanecer ao longo do domingo, mas lá na segunda-feira o sol deve voltar a brilhar por aqui. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, Caio, parece que vai ser mesmo aquele de gordices, como eu sempre falo aqui. Mas para quem gosta de frio, parece que ele chegou mesmo. Mas a chuva estava precisando, né, Douglas? Muito seco o tempo também, muito né? seco. Essa chuvinha aí veio só para dar um leve alívio aqui nesse inverno seco. Mas o Caio Souza já tinha avisado que ia chover, né? Então o Caio Souza é sempre preciso aí nas previsões do tempo. Pois é, aí o profeta do tempo, Caio Souza. Um ótimo final de semana a você e a todos aí do Tempo Vale. E a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou ontem projeto de reforma policial para combater o racismo dentro das forças de segurança. A medida recebeu 236 votos a favor e 181 contra, mas não deve ser aprovada pelo Senado, de maioria republicana. Além disso, o presidente Donald Trump disse que vetaria o projeto se ele chegasse à sua mesa. A chamada Lei de Justiça na Polícia George Floyd, em homenagem ao ex-segurança negro que foi assassinado por um policial branco, proíbe a criação de perfis raciais de suspeitos por parte das forças de segurança e restringe a imunidade qualificada, que é o escudo que dificulta a responsabilização da polícia por má conduta. O projeto ainda veta a entrada de policiais em residências sem notificar os moradores, em casos relativos a drogas e manobras de estrangulamento para conter suspeitos, todas essas em âmbito federal. A lei estabelece ainda um registro nacional de má conduta da polícia e aumenta o uso de câmeras corporais pelos agentes. Esperamos também que a nossa polícia passe a utilizar mais efetivamente aí
as câmeras também, porque isso é segurança para todos os lados. Isso é muito importante mesmo. Com o avanço da tecnologia, todo mundo tem uma câmera, né? Isso está na hora da polícia ter também, né? Não tem a menor dúvida. E vamos ao esporte. O tão sonhado título da Premier League, enfim, se tornou realidade para o Liverpool. Nesta quinta-feira, o Manchester City perdeu para o Chelsea fora de casa por 2-1 e encerrou suas chances matemáticas de alcançar os Reds. O último título nacional do time de Anfield foi há 30 anos atrás. Como forma de comemoração, centenas de torcedores do Liverpool abandonaram aí as preocupações sanitárias com a pandemia e foram para a entrada do estádio de Anfield para celebrar, claro, a conquista histórica. Impressionante como tem tanta gente, não só aqui no Brasil, esquecendo da pandemia, né? Exatamente. Pois é. E olha só, por aqui a volta está próxima. O Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão pode ter início no dia 9 de agosto. Já a Série B seria um dia antes, 8 de agosto. O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol, após reunião com a Comissão Nacional de Clubes. As datas nasceram após reunião com os 40 clubes das duas primeiras divisões. O maior entrave para a realização do torneio é a liberação das autoridades de saúde, já que a realização de eventos esportivos depende do aval de cada município e governo estadual onde o estádio está localizado. Mas a maioria dos clubes da Série A se dispuseram a jogar fora de suas cidades, caso até lá não haja a permissão. O desejo da CBF seria iniciar o brasileiro após o término dos estaduais, mas nada impede que ocorram competições de forma simultânea, pois a entidade não tem controle sobre o retorno dos torneios locais. Pois é, Gal, foi colocado em debate também se essa data impediria o fim dos campeonatos estaduais, porque, por exemplo, aqui o Campeonato Paulista não tem data de previsão de retorno oficial. Já se fala aí em 1º de agosto, mas a gente vai ter o quê? Uma semana de Campeonato Paulista? É muito pouco. Então vamos ver como é que vai ficar essa situação entre CBF, Campeonato Brasileiro e os campeonatos estaduais. Não tem dúvida aí, claro, para todos os amantes do futebol e dos esportes em geral, extremamente esperado isso daí. E olha só, as duas crianças que estavam internadas, depois de terem sido esfaqueadas e envenenadas pelo próprio pai, deixaram o hospital essa semana em Taubaté. Elas ficaram 4 dias internadas como parte do tratamento na UTI. Eduardo de Paula e Lucas de Paula foram internados no sábado. Segundo a mãe, eles estavam com ferimentos à faca pelo corpo, além de terem tido que passar por lavagem depois de terem sido envenenados. Segundo a polícia, já foram criados mais de 30 boletins de ocorrência e uma medida protetiva contra o pai das crianças. A mãe contou que deixou as crianças com o pai o final de semana para a visita e recebeu a ligação do filho mais velho, Lucas, pedindo ajuda ainda na manhã de sábado. Ao chegar no imóvel, encontrou as crianças feridas em um colchão ensanguentado e o marido já morto. As crianças estão bem e se recuperam em casa, segundo a mãe. Que tragédia, não é, Douglas? Exatamente. A gente tem esse lado do copo cheio, se há que existe, né? Pelo menos as crianças receberam alta. A gente espera que essa recuperação, tanto da saúde mental quanto física, seja o mais rápido possível. E, Gal, interessante que você falou aí, mais de 30 boletins de ocorrência registrados. Uma medida protetiva aí já em vigor e mesmo assim, gente, a gente ressalta que a violência, quando por parte dos maridos, é muito grande aqui no Brasil. Portanto, vale ressaltar que muitas vezes a justiça é lenta e a gente acaba tendo que noticiar essas tragédias aqui no Abre Aspas. Olha, Douglas, eu vou ser obrigado a discordar de você. A justiça não é é muito lenta. A justiça é lenta demais, mais um ponto arcaico no Brasil. Se tem uma coisa que não falta no Brasil, são leis. Se tem uma coisa que não falta no Brasil, são advogados para lá de competentes mesmo. Mas, infelizmente, o nosso país é antigo, o nosso sistema é arcaico.
arcaico. É aí quando a gente vê estes fatos aqui, medida protetiva, 30 boletins de ocorrência, e cadê o cara? Esperamos que esteja preso, que seja preso e que pague. Infelizmente, campeia a violência doméstica no Brasil. A gente viu esse caso com o pai, mas não vamos excluir nem particularizar a violência. Ela existe como um todo, por parte de pais, de mães e de filhos contra pais também. Caso gravíssimo no nosso país. Não sei se você concorda, Douglas. Exatamente, só o pai nesse caso aí se suicidou, mas vale ressaltar que Perdão, exatamente. o que importa não é o boletim de ocorrência ser realizado. O que a gente se revolta, principalmente, é o boletim de ocorrência ser realizado, a pessoa procurar ajuda mais de 30 vezes e nada ser feito, chegar a um ponto de ter uma tragédia como esse. Então, quando a pessoa chega até a polícia, é que ela não aguenta mais, já está num caso extremo de violência. Muitas vezes não adianta nem ir mais de 30 vezes, que acaba acontecendo a tragédia do mesmo jeito. Não tem dúvida. E em tempo eu me referi aos 30 boletins de ocorrência, obviamente em relação ao caso, que não, esse daqui, pasmem, não é o único. E por todo o Brasil devem existir centenas, talvez milhares de casos iguais a esse. Então a minha referência com relação à prisão e se ter acesso a esse tipo de pessoa foi com relação ao caso e não ao falecido. Uma boa notícia, a Anvisa autorizou testes com o medicamento Remdesivir para o tratamento contra a Covid-19 essa semana. Desde o início de maio, a droga tem sido utilizada em pacientes graves na América do Norte. A Gilead, fabricante responsável pelo medicamento no exterior, mantinha negociações com a Anvisa para fornecer o remédio ao Brasil. Desenvolvido originalmente para o tratamento do ebola, a droga passou por testes clínicos na China no início da pandemia. De acordo com a Anvisa, ela será aplicada durante um estudo de fase 3 em indivíduos hospitalizados com pneumonia grave causadas pela Covid-19. Em uma seleção aleatória, o medicamento será aplicado em combinação com o imunorregulador tocilizumab. Outro grupo de pacientes também receberá o Remdesivir, porém combinado a um placebo, para que os resultados da droga possam ser identificados. Pois é, né, Douglas? A gente vê mais um esforço planetário aí para se chegar a uma vacina efetiva e, claro, com drogas que possam aí trazer o maior número possível de recuperados desta bendita doença que é aí o Covid-19. O esforço planetário esperamos que seja breve na vinda da vacina, porque a gente crê muito, né, que somente com a vacina é que nós começaremos a voltar a uma normalidade que jamais será igual e que, sem dúvida nenhuma, vai ser lenta, não é? Exatamente. A gente vê os esforços mundiais para as vacinas, para os tratamentos da doença, e até agora a gente ressalta que não tem nada comprovado que realmente, efetivamente, mate o coronavírus. Mas vale ressaltar aqui como uma esperança que esses testes estão sendo realizados e a gente espera que o mais rápido possível eles venham a ter eficácia, né? Seja aí com todos os remédios ou com a própria vacina que já está em testes aqui no Brasil também. Enfim, vamos nesse fim de sexta-feira, né, Glauco, com uma esperança de que logo, logo o coronavírus passe. Mas a esperança não tira aqui a obrigação de todo mundo se cuidar. Não tem dúvida. E outra coisa, evidenciando mais uma vez a absoluta importância de se viver, de se respeitar o como se vive em comunidade. Na medida em que você se respeita o outro. Na medida em que todos se respeitam, a coisa se resolve e pode ser que o novo normal venha a ser um pouco só melhor. Com essa notícia, nós encerramos o Abre Aspas desta sexta-feira para um final de semana que promete aí de mais maratonas de séries. Arrisque ler um livro, legal, ou reler um livro que pode ser bem bacana, e o friozinho para aqueles que gostam. Douglas Cruz, eu sei que você não é um fã incondicional do frio, mas espero que seu final de semana e você e toda a sua família seja muito bom. E
Abuse das gordices. Eu ia falar abuse, mas abuse mesmo da Para gordice. você que gosta do frio, Glauco, um ótimo fim de semana também. Para os nossos internautas, Glaucos, que comentaram aqui ativamente, tem um convite. Logo mais aí, às 12 horas, famoso meio-dia, estarei entrevistando a secretária especial de esporte do governo federal, a nossa conhecida joseense Fabiola Molina. Então, vai ali tomar um café, faz um lanchinho e já volta aqui para a nossa página para conferir mais essa entrevista. Pois é, um grande orgulho receber a Fabiola Molina. Peço que você transmita um grande abraço a ela em meu nome. E para você que nos acompanhou nesta sexta-feira, também, claro, um ótimo final de semana. Aos que gostam do frio vão estar mais sorridentes e mais agasalhados. Aí os que não gostam tanto, isso daí é passageiro, mas a chuvinha estava precisando. Nós esperamos que tenha muita paz a você e a sua família, um ótimo final de semana e, claro, e sempre, muito obrigado pela sua presença. E daqui a pouco tem mais Douglas Cruz entrevistando a joseense Fabiola Molina. Fique com a gente. Ótimo final de semana e até segunda-feira.